Esse ano completa 15 anos que eu conheci Jesus e me converti. E eu vejo hoje aqui muitas pessoas que talvez nem saibam, mas participaram desse processo e são como pais da fé para mim. E é com grande carinho e com grande alegria que eu recebi esse convite e estou aqui hoje para compartilhar um pouco da palavra com vocês. E justamente pensando sobre isso, muitas pessoas que contribuíram para esse meu processo de conversão e às vezes nem sabem porque participaram diretamente ou indiretamente, eu comecei a refletir sobre isso e aí veio junto esse período que a gente está passando de eleições, né? Fiquem tranquilos que eu não vou falar de eleições aqui. Mas a gente vê nesse período muitos discursos de acordo com a circunstância, né? Então, de acordo com o público que se é falado, surgem novas promessas, novas propostas. E a gente acaba perdendo um pouco de esperança porque acaba se tornando palavras vazias, né? Palavras de acordo com a circunstância e que não tem, você vê que não tem um fundamento, um embasamento ou uma verdade nelas. E aí essa questão de palavra vazia também veio na minha... Obrigado, Victor. Veio na minha mente. E aí eu me lembrei de uma passagem que fala justamente o contrário, sobre uma palavra que não é vazia, né? Uma palavra que não volta vazia, que é justamente a palavra de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem comigo em Isaías 55, dos versículos 10 a 11. Não sei se dá para todos enxergarem, tem aqui também. Então, Isaías 55, de 10 a 11, diz o seguinte: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então essa foi a primeira passagem que me veio em mente quando eu estava pensando sobre essas coisas. E ela me trouxe uma série de reflexões. Eu achei uma passagem bem interessante. Primeiro, porque ela me fez ver que uma das primeiras lições que eu lembro de ter aprendido na aula de ciências, lá no primário, estou entregando minha idade aqui, primário, não é nem primário mais hoje, acho que é ensino fundamental, né? Uma das primeiras lições que eu me recordo claramente de ter aprendido é sobre o ciclo da água, né? Então a gente vê lá que a água está na forma de nuvens e através da chuva ela vem até a terra e na terra ela rega o solo e com isso ela ajuda as plantas crescerem e essa água vai pelos rios e lagos até os mares e lá ela evapora e volta ao céu. E o ciclo continua. E eu vi que se minha professora tivesse usado o livro de Isaías, ela poderia ter ensinado essa lição também. É muito interessante. Isso chamou minha atenção porque é um conceito que já está num livro de cerca de 700 anos antes de Cristo, já tem esse conceito bem claro escrito na Bíblia, né? Mas depois eu pensei, quem está falando aqui é o engenheiro que criou todo esse sistema. Então faz todo sentido, já está na Bíblia, independente do ano em que foi escrito o livro. E Deus fala aqui que a palavra dele é dessa forma.
Assim como a chuva, a palavra de Deus vem de Deus até nós e ela transforma as pessoas, ela age nas nossas vidas e ela volta sempre para Deus como um aroma suave. Ela volta para Deus sempre com essa transformação, com a salvação e com novos filhos para o seu reino. Isso foi um dos primeiros pontos que me chamou a atenção, essa associação com essa palavra e com a palavra de Deus. Em segundo ponto, eu enxergo uma relação dessa passagem com Jesus. Eu vejo que tem uma forte conexão entre essa passagem e uma outra passagem que eu coloquei aqui também, que fica lá em João 1, de 1 a 14. Eu não vou ler todos, mas fica lá em João 1, de 1 a 14. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Pulando lá para o 14 agora. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então aqui ele fala do Verbo, da palavra de Deus, fala de Cristo. E eu não sei se todos enxergam também essa relação, mas para mim ficou bem claro. Porque lá no começo ele fala da palavra que vem dos céus como a chuva e rega a terra e volta para Deus. E aqui ele está falando de Cristo. Ele está citando Cristo como o Verbo, a palavra. E aí eu volto para aquela imagem. Para mim é como se fosse a mesma coisa. Então o Verbo, a palavra, estava com Deus e era Deus. E a palavra, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. E esse Verbo, a palavra, ela fertilizou corações. Essa palavra, ela fez brotar o amor no coração dos homens. E essa palavra cumpriu o propósito para que Deus havia designado ela. O Verbo cumpriu o propósito dele. Ele entregou sua vida para nos salvar. E ele, após tudo isso, ele ressuscitou e voltou para o lado do Pai. Voltou para o lado de Deus. Então, para mim, fica bem claro para mim a relação entre essas duas passagens. Primeiro, Deus falando da palavra dele, como vem até nós, como ela chega até nós, né, o efeito que ela tem, comparando aí com a chuva. Depois ele usa a palavra para descrever Cristo e fala também como essa palavra veio até nós e como ela nos impactou. E agora há pouco a gente celebrou a ceia. Então, isso nos deve trazer muita alegria, porque na ceia nós estamos celebrando que a palavra de Deus não voltou vazia. O Verbo veio, se fez carne, veio a esse mundo, e o Verbo voltou a Deus, levando a salvação dos homens, levando para Deus a humanidade, reconciliando a humanidade com Deus. Amém? Mas aí alguém pode perguntar: Alessandro, isso aqui é um ciclo. Então Jesus veio à Terra, Ele nos salvou, Ele ressuscitou e voltou ao Pai. E qual é agora a conexão? O ciclo tem que continuar. Jesus não voltou ainda. Para isso eu queria ler com vocês lá João 16.
João 16, de 7 a 15. João 16, de 7 a 15, Jesus falando diz: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Então aqui a gente vê o ciclo se completando. Jesus nos salvou, Jesus voltou para o lado do Pai, e quando ele fez isso, ele nos deu um presente, que é o Espírito Santo. Então, hoje, Deus fala conosco através do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela volta a agir através de nós com o auxílio do Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, agora depende de nós, agora é a nossa vez de compartilhar a palavra de Deus. Nós temos a vantagem de ter um auxiliador que é o Espírito Santo. Através do Espírito Santo é que nós conseguimos fazer isso. Mas muitas vezes a gente acaba se desanimando ou se frustrando, porque parece muito difícil, né? A gente tenta, a gente compartilha a palavra de Deus, mas parece que algumas pessoas não se convencem. Às vezes a gente até é ouvido, mas parece que a palavra não surtiu efeito, porque o resultado demora a aparecer, e a gente quer ver o resultado, né? E pensando sobre isso, sobre essa questão de às vezes nos desanimarmos, às vezes até uma ferramenta do nosso inimigo para que a gente desista e deixe de compartilhar a palavra de Deus, é que nós cometemos um erro que nós queremos... Aqui a passagem para ele está um pouco atrasada. Mas nós cometemos um erro que nós queremos convencer. Às vezes tem aquela pessoa que reluta e você fala, não, eu só vou ficar tranquilo quando eu convencer aquela pessoa, achando que é a gente que vai conseguir convencer aquela pessoa. E aqui no versículo 8, ele fala claramente sobre o Espírito Santo, que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente às vezes se desanima, se debate, tentando convencer, mas esse não é o nosso papel. O nosso papel é compartilhar. A gente não pode desistir de compartilhar, mas o convencimento, a transformação no coração da pessoa vem através do Espírito Santo. E a gente tem que ter essa fé e essa confiança que o Espírito Santo está agindo através de nós, que nós somos as ferramentas. E esse desânimo, às vezes porque os resultados parecem que não estão acontecendo, vem um pouco... A nossa sociedade atual é muito imediatista, né? Eu lembro, alguns anos atrás, quando a gente queria assistir um filme, o filme saía no cinema. Se você por algum motivo não conseguisse assistir o filme enquanto ele estava no cinema,
você teria que esperar 1 ano até que esse filme chegasse às locadoras, e depois que chegasse à locadora você esperava mais uns 3 meses, porque todo mundo queria alugar ali no começo, quando o filme começava. Ou seja, a gente sabia esperar, a gente tinha que esperar as coisas. Mas hoje, com a transformação do mundo, as coisas são tão rápidas. Um filme vai ser lançado no cinema, você já consegue assistir na internet o filme antes dele sair no cinema. Então isso acaba nos acostumando a ter as coisas muito rápido. E às vezes quando a gente, no trabalho para o Senhor, vê que as coisas às vezes demoram um pouco mais do que a gente espera, a gente desanima, a gente fraqueja. Mas a gente tem que ter em si mente que quando nós estamos fazendo o nosso trabalho, não é o nosso tempo que conta, mas é o tempo de Deus. E só o Espírito sabe o tempo que ele vai levar para impactar o coração de alguma pessoa. A gente conhece vários casos de pessoas que pregaram para uma determinada pessoa. Depois de vários anos é que essa pessoa realmente vai entender e se converter e aceitar a palavra de Cristo. Então, o meu encorajamento nesse ponto vamos fazer o nosso papel de compartilhar. E a Bíblia também fala que a gente não sabe orar como convém, mas também o Espírito nos auxilia. Então o nosso trabalho é compartilhando a palavra, orando, pedindo a ajuda do Espírito para que ele faça a parte dele, a parte de Deus, e com certeza a gente vai ver os resultados. Talvez não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, no tempo que vai ser melhor para aquela pessoa. O segundo erro que eu vejo às vezes que nos faz desanimar nessa questão de compartilhar a palavra é que a gente quer fazer o impossível, né? Então, aquela pessoa não se converteu, aquela pessoa tem um coração fechado, eu quero transformar o coração daquela pessoa, eu quero abrir a cabeça dela, fazer ela aceitar o que eu estou falando. Eu fico ali me debatendo, tentando fazer o impossível. E quando eu penso em impossível, o que é impossível e o que é possível, tem 3 passagens que eu gosto muito, que são um pouco diferentes entre elas, mas que para mim trazem um pequeno detalhe que serve de lição, um pequeno detalhe que é comum nessas 3 passagens e que me servem de lição. O primeiro está lá em João 2, de 1 a 12. João 2, de 1 a 12, está mostrando ali aquele que muitos acreditam ser o primeiro milagre de Jesus. Fala sobre a transformação da água em vinho naquele casamento, né? Então não vou ler tudo aqui, mas apenas dando contexto, Jesus estava ali com os discípulos e a mãe dele num casamento, e aí a mãe dele vem até Jesus aflita porque havia acabado o vinho daquela festa. E eles estavam preocupados com o andar da festa porque havia acabado o vinho, né? E a história ali fala que haviam 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e ali que estavam o vinho, né? E cada uma levava 2 ou 3 metretas, que é a medida que eles usam aqui. Eu dei uma pesquisada e isso trata mais ou menos de entre 300 e 500 litros, então é uma quantidade bem razoável. E o detalhe que me chama a atenção nesse versículo, nessa passagem, é o versículo 7, que fala: Jesus lhes disse aos discípulos: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. E aí depois disso a gente vê que Jesus vai e transforma a água em vinho,
e pelo relato a gente vê que o vinho que foi criado ali por Jesus é muito melhor do que o vinho que já estava sendo servido naquela festa. Mas o que me chamou a atenção é que Jesus pede para os discípulos encherem as talhas com água. E aí eu penso, se Jesus tinha todo o poder para transformar a água em vinho, por que ele já não fez as talhas se encherem de água, ou já fez as talhas ficarem repletas de vinho com o poder que ele tinha? E justamente essa questão do possível e impossível que me chamou a atenção. Porque Jesus ele quer que a gente faça o que é possível, e o impossível a gente deixa com ele. Era possível para aqueles homens encherem as talhas com água, mas era impossível para eles transformar a água com vinho. Então, aqui para mim fica claro esses dois papéis, de nós fazendo o possível e Jesus fazendo o impossível. É como eu enxergo também o papel da igreja, né? A igreja deve fazer o que é possível, o que nós conseguimos fazer com as nossas limitações, e Jesus, a gente colocar nas mãos de Deus, na mão de Jesus, o impossível para que Ele opere e nos auxilie. Mas a gente nunca deve desanimar em fazer o que é possível. E a outra passagem é lá de João 11, de 1 a 46, fala sobre a ressurreição de Lázaro. E também a mesma coisa. Lázaro havia falecido, e aí Jesus demorou um pouco para chegar. Lázaro estava doente, Jesus demorou um pouco para chegar ali até onde Lázaro estava, e quando ele chegou, Lázaro já havia falecido. Inclusive já haviam sepultado Lázaro, e ele estava numa gruta fechada por uma pedra. E ali, novamente, o que me chama a atenção é o versículo 39. Então ordenou Jesus, quando chegou ali, viu que Lázaro estava sepultado naquela gruta com a pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus respondeu: não disse eu que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. E aí a gente vê na história que Lázaro é ressuscitado. É a mesma coisa que me veio à mente. Aquela gruta estava fechada com a pedra, e Jesus trouxe alguém da morte para a vida. É um poder imenso. E por que esse poder não podia simplesmente fazer aquela pedra sumir ou retirar aquela pedra do lugar? Porque Ele espera que a gente faça o que está no nosso alcance, que a gente participe, que a gente faça o que é possível. E o impossível a gente reserve para Ele. E a última está em Marcos 2, de 1 a 12, que fala também sobre um outro milagre de Jesus, que é sobre a cura de um paralítico. Aquela passagem que Jesus está numa casa e a multidão está seguindo Jesus, a multidão querendo ouvir Jesus, e Jesus entra ali naquela casa e a multidão cerca aquela casa. E aí a passagem fala de um grupo de amigos que tem um amigo que é paralítico, e eles estão levando ali o amigo numa espécie de maca até o encontro de Jesus, né? Para que Jesus pudesse curar aquele amigo. E aí eles chegam, veem aquela multidão, eles não conseguem entrar na casa, e aí eles, aqui naquele momento, acho que de fé, misturada com desespero, eles querem levar o amigo até Jesus, então eles não veem outra saída senão passar o amigo pelo telhado. Então eles fazem todo o esforço para levar aquele amigo, passar ele através do telhado para que ele pudesse chegar até Jesus. É a mesma coisa, Jesus tinha o poder para curar esse paralítico lá fora, não precisava chegar até a proximidade dele para que aquele paralítico fosse curado. Mas ele deixou que aqueles amigos fizessem o que era possível para eles, e Jesus fez o impossível, que era curar aquele paralítico. Inclusive ele destaca na passagem a fé daqueles amigos, e fala que a fé deles o curou. Então isso é uma grande lição para mim,
quando eu tento me desanimar porque parece que aquilo que eu almejo é impossível, que não vai dar certo, que eu estou tentando e não está funcionando. Mas aí eu me lembro que eu tenho que fazer o que é possível para mim. O impossível eu deixo nas mãos de Deus, que Ele fará. Então, eu trouxe essa imagem aqui só para ilustrar, que como dizia Paulo, né, ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Isso é um exemplo muito claro, né? A gente pode plantar a semente, a gente pode regar, mas o crescimento vem de Deus. Então a gente não pode desanimar se aquela semente demora um pouco mais para germinar do que a gente espera, mas a gente deve continuar plantando e regando para que Deus possa prover o crescimento no tempo dele. A gente não consegue plantar uma semente, agora falando literalmente, e ir lá no outro dia bater palma e falar, vamos crescer semente, vamos crescer. A gente pode regar, a gente pode colocar adubo, mas o crescimento vem através de Deus. A gente faz a nossa parte e Deus faz a parte dele. E é isso que Ele espera de nós. Então, voltando mais uma vez àquela figura clássica. Então, o que eu queria deixar de mensagem principal sobre isso, lembrar dessa passagem que fala que a palavra de Deus nunca volta vazia, é isso. Que se nós lembrarmos do nosso papel e nos deixar sermos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos passar realmente a fazer o nosso trabalho e deixar com que Deus faça o dele. E aí nós vamos enxergar os resultados desse trabalho no seu tempo, no tempo de Deus. E a gente vai conseguir constatar claramente que aquela palavra, a palavra de Deus, não voltou e não volta vazia. Então esse é o meu encorajamento para vocês. E eu queria encerrar com uma oração com todos. Vamos orar. Pai, Senhor, te agradecemos porque o Senhor é muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E às vezes, na nossa pequenez, na nossa mente pequena, a gente esquece disso, Pai. Nós tentamos ser um exército de um homem só, nós tentamos vencer o mundo sozinhos e diante das dificuldades nós desanimamos, Pai. Mas o Senhor nos mostra que a Sua palavra é viva e eficaz e ela não volta vazia jamais, Pai. Então, pedimos que o Senhor nos dê força para que nós continuemos fazendo o nosso trabalho, fazendo o que nos é possível, Pai. E oramos a Ti, Pai, te pedimos para que o Senhor continue operando o impossível, não só nas nossas vidas, mas nas vidas de todos que nós tentamos alcançar. E nós confiamos que o Senhor é capaz, o Senhor já fez isso, o Senhor tem feito, e confiamos que o Senhor ainda fará. E por isso nós pedimos, Pai, nos dê força e nos dê discernimento, entendimento, para que nós possamos continuar firmes nessa jornada e nessa caminhada. Em nome de Cristo Jesus, Seu Filho, que se fez carne e deu a vida por nós, para que nós tivéssemos a verdadeira vida. É em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor.